Sejam muito bem-vindos, meus caros, e quantos de vocês é que já ouviram um esquerdista a dizer e tal, mas não há imigração ilegal, isso são sonhos da direita, a imigração ilegal é apenas, única e exclusivamente narrativa e, portanto, eles não existem, estas coisas não acontecem na Europa. Lembram-se dessas pessoas, já ouviram seguramente essas declarações. Eu venho mostrar-vos que, além dessas pessoas existirem, foram proibidos de entrar na Alemanha e, apesar disso, voltaram a entrar. Vamos então ver, meus caros, esta notícia. Estamos a falar da Alemanha, não estamos a falar da cauda da Europa, como nós somos em vários setores. Estamos a falar da Alemanha, mais uma vez digo. Vamos então ver esta notícia, meus caros, onde é dito: milhares de migrantes retornam à Alemanha apesar da proibição de entrada. Dados recentemente divulgados mostram que as autoridades ainda não conseguem controlar a imigração ilegal. Um total de 4.600 imigrantes retornaram à Alemanha este ano, apesar de terem sido proibidos de voltar ao país, segundo alguns dados do Registro Central de Estrangeiros. De acordo com o relatório, um total de 4.614 pessoas deportadas requerentes de asilo reentraram na Alemanha nos primeiros 9 meses deste ano, apesar de uma proibição de entrada existente. No mesmo período, 14.718 imigrantes foram deportados. A maioria dos que regressaram ao país eram cidadãos afegãos, seguidos pelos moldavos, sírios, sérvios, macedónios, argelinos, turcos, georgianos, albaneses e bósnios. A probabilidade de que as pessoas reincidam quando reentrarem no país é muito alta. Elas realmente cometeram um crime ao reentrarem no país e, portanto, deveriam ser presas, disse o presidente do sindicato da polícia alemã. De acordo com o Rainer Wendt, a duração da proibição de reentrada deve ser aumentada no máximo atual de 5 anos para pelo menos 10 anos. As proibições de entrada e residência são excluídas no registro central e final de um período de bloqueio que geralmente é de 5 anos e significa que as autoridades nem sempre conseguem rastrear se um imigrante retornou ilegalmente ou não. Os dados recém-divulgados destacam a falta de controle de fronteiras eficazes, bem como dificuldades para deportar imigrantes que não têm direito a permanecer no país. Meus caros, se não houver respeito pelas regras que estão estabelecidas, e diga-se de passagem, que estão estabelecidas nomeadamente para os nacionais, não do ponto de vista da imigração, mas de outros pontos de vista, se os nacionais têm que cumprir regras, se não cumprirem regras, ou pagam multas ou vão presos, porque raio é que pessoas estrangeiras que entram aqui e ainda para mais sem autorização e aliás com proibições, nomeadamente 6.000 pessoas nos primeiros 9 meses. E portanto, estas pessoas entram por aqui adentro, estão proibidas de entrar, não sabemos novamente de onde é que vêm, porque pelos vistos estes registros estão difíceis, ou melhor, dificultam a localização de quem são as pessoas que não podem entrar, e ainda nos dizem que a imigração ilegal é um sonho da direita que não existe e que a direita utiliza a imigração ilegal como uma questão para cobrir o racismo e a xenofobia inerente à direita. Meus caros, eu digo isto incansavelmente sempre que falo da imigração. Primeiramente, toda a gente tem que cumprir regras e, portanto, se querem ser tratados como igual, têm os direitos e os deveres iguais a nível nacional e nem têm todos os deveres a nível nacional. Os imigrantes não podem votar e bem, é tão simples como isto. E portanto, estas pessoas têm que compreender que primeiro têm deveres à semelhança de direitos, também têm deveres, isto não é só direitos, as coisas também têm que ser cumpridas, há regras para cumprir. E depois, há 2 pontos, mais uma vez digo, e estou sempre a dizer isto, que têm que satisfazer as necessidades do país. Número 1, as económicas, número 2, as identitárias. A razão é muito simples. Se um imigrante não estiver a satisfazer as necessidades económicas, não faz nada no país. Se satisfizer as necessidades económicas, mas não estiver a satisfazer as necessidades identitárias, e como é que um imigrante satisfaz as necessidades identitárias? Bom, em primeiro lugar, não impondo a sua cultura, porque há regras, há normas culturais, há uma identidade a manter a nível europeu e, mais especificamente, em cada país membro da União Europeia. Essa é a primeira. Depois, adaptando-se. Obviamente que essa pessoa não é do país e, portanto, não sendo do país, tem que cumprir as regras e as normas culturais, aprender a língua e comportar-se de forma adequada. E em terceiro lugar, a questão identitária também é mantida através de trazer pessoas no número adequado para aquilo que o país pode acolher. E portanto, eu estimo, sinceramente, não tenho números adequados para dizer isto, é difícil dar um número, mas em primeiro lugar, as cotas da imigração. Cada setor tem uma necessidade do ponto de vista económico de funcionários. Oferecer as condições de trabalho adequadas aos portugueses. Quando não houver portugueses que queiram suprir essas necessidades económicas, ou porque têm outros trabalhos, ou porque emigraram, ou porque seja o que for, e os emigrantes portugueses devem ser efetivamente uma prioridade para os trazer de volta, mas, havendo necessidades económicas, temos que direcionar a imigração para cada setor. Essa imigração que é direcionada para cada setor tem que corresponder às necessidades identitárias e também, de um ponto de vista prático e muito simples, temos que saber se essas pessoas têm registro criminal, o que é que vêm cá fazer, quais é que são as autorizações
que têm, durante quanto tempo é que vão aqui estar e, portanto, estas coisas têm que ser todas bem estudadas e controladas. Uma pessoa que comete um crime, que está numa situação de desemprego e que se quer apoiar no Estado Social, que não tem meios de subsistência, meu amigo, tem de sair. E, portanto, é tão simples como isto. Da mesma forma que, se houver portugueses em França, na Bélgica, na Alemanha, na Itália, ou que estejam apoiados em Estados Sociais, ou que estejam a cometer crimes, ou que sejam de alguma forma parasitas da sociedade, acho muito bem que os deportem para Portugal e a pessoa irá trabalhar como qualquer pessoa normal e cumprir o seu papel na sociedade, trabalhar, ter o seu salário, fazer os seus descontos e estabelecer-se de forma adequada. Portanto, os portugueses que não estejam a cumprir as normas de forma adequada também devem ser deportados para Portugal. Isso para mim funciona de forma limpa para todos os países. Embora cerca de 9.500 pessoas tenham sido deportadas no primeiro semestre deste ano, mais de 14.000 deportações falharam, com o Ministério do Interior citando voos cancelados, ausência ou doença do deportado ou outras razões organizacionais. Portanto, meus caros, 14.000 deportações falharam. O que é que este Ministério tem para nos dizer quando a pessoa já está delineada para ser deportada, não cumpre as normas do país, ou não tem trabalho, ou não cumpre de forma adequada, ou nem sequer está à procura de trabalho, ou está apoiada em Estados Sociais, ou está a cometer crimes? Já sabemos à partida que esta pessoa tem que ser deportada. E há 14.000 pessoas que não foram deportadas por alguma destas três razões. Ou estavam doentes, ou houve problemas organizacionais, ou voos cancelados, meus caros. E as deportações, quando é que acontecem verdadeiramente? Já percebemos que as pessoas têm que ser deportadas e damos razões destas para as pessoas não serem deportadas. As coisas têm que ser regularizadas e eu posso-vos garantir que, à semelhança do que disse o Dr. Miguel Morgado na SIC Notícias, que a imigração deixou de ser um tema marginal, que neste momento é um tema importantíssimo, é um tema central, diria mesmo, dos mais importantes do debate político, e há partidos e líderes políticos que insistem em ignorar este tema única e exclusivamente porque acham, ainda acreditam por alguma razão, que este tema é marginal e que as pessoas que debatem este tema de forma séria e livre são extremistas, são xenófobos, são racistas. E, portanto, eu acho que fazem muito bem os partidos do centro que continuem a entregar estes debates aos partidos à direita, porque efetivamente depois vão ter a resposta do povo, porque o povo quer os problemas resolvidos. E na União Europeia, por exemplo, já começaram a perceber isso. Na União Europeia já se percebeu efetivamente que as pessoas na Europa querem a imigração controlada e que os partidos que se alinhem com essa agenda começam a crescer cada vez mais. A AfD, a Assembleia Nacional, o Fidesz e tantos outros partidos que por aí andam, inclusive o Chega, que tem 50 deputados, que é um resultado que ninguém tem além do PS e do PST. Portanto, meus caros, era isto que eu tinha para partilhar. Neste momento temos na Alemanha imigrantes que deveriam ser deportados e não o são, e temos também pessoas que foram proibidas, foram deportadas e voltaram a entrar. Meus caros, temos que ser severos sobre o controle das nossas fronteiras, porque isto é a nossa casa, não deveria ser um terreno a céu aberto. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 4.800 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.